Um ótimo sábado a todos, que você possa sentir bem na casa de Deus e ter uma certeza que as portas dessa casa sempre estarão abertas para qualquer hora que você quiser participar do culto e vir aqui compartilhar com os irmãos da igreja e compartilhar com o nosso Deus a adoração e o louvor. Nesse momento nós vamos louvar a Deus, vamos ficar em pé, cantar com entusiasmo, cantar essa oração, cantar essa adoração, essa pregação ao nosso Deus. O hino é Jubilosos. Gratos somos por estarmos aqui no Dia Mundial da Alegria, para te louvar, para te adorar, para te bendizer. Esteja conosco na continuidade desse culto, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, a toda língua, povo e nação. Meu nome é Luiz de Braga. Eu sou adventista há 25 anos, eu venho de outras religiões e eu tive esse encontro especial com a igreja e acabei me tornando um homem, um mordomo, né? E foi muito engraçado porque quando a gente fala de mordomia cristã, foi a palavra mais louca que eu aprendi na igreja, porque eu dizia, como assim mordomia? Porque é pra gente que vem de fora da igreja, mordomia é sinônimo de estar à toa, não ter nada para fazer, tem direito a coisas que não tem, a mordomia é outra coisa. Então aquilo acabou mexendo muito comigo, eu acabei me aprofundando e me tornei um mordomo não só na questão da fidelidade, não só dos benefícios de ter Deus ao seu lado em todas as atividades, mas também me dedicar a projetos que são diferentes que Deus nos propõe. Eu trabalho na divisão sul-americana, eu sou advogado aqui da divisão, respondo e temos que falar espanhol, inglês e português em todos os lugares desse prédio, e a gente não tinha uma igreja em Brasília, de nenhuma denominação, não só adventista. Não havia nenhuma igreja de fala hispana no Distrito Federal. E nós iniciamos esse projeto. Ali na faixa meados de 2018 até início de 2019, a gente começou muito a discutir esse projeto. Tudo nasceu com um pequeno grupo. E nesse grupo nós tínhamos 2 pastores que tinham tido uma experiência internacional. E eles selecionaram ali, encontraram algumas pessoas que também tinham vivido essa experiência de alguma forma
E num primeiro momento a gente nem sabia de toda a demanda. Como é que eu ia saber que no Distrito Federal, em Brasília, nós tínhamos 15 mil pessoas que não falam português, não entendem português. E esse projeto tem muitas coisas maravilhosas, que vai desde ensinar português para as pessoas através da Bíblia, como também, por exemplo, atender pessoas que vão para o médico. Coisas simples assim que a gente não imagina que a igreja pode fazer, que a mordomia cristã tem a fazer para você servir. A pessoa está no médico e ela não consegue dizer para o médico os sintomas. Se o médico não fala inglês e espanhol, ele não consegue entender o que a pessoa tem. E a gente, com uma coisa tão simples como essa, pode salvar uma vida. Uma família foi muito especial para a igreja, que é a família da Grace e do Solomon. Porque eles vieram de Gana para o Brasil, ela trabalhava na embaixada, não falavam português. Eles começaram a frequentar a igreja central e a gente se aproximou deles. Tentávamos ajudar como podia, etc., tentando fazer uma tradução, mas é chato, né? A pessoa está no culto, tem alguém ali sentado do lado e a gente tomou a família deles como uma inspiração. Então a gente foi aprendendo com eles a viver a cultura e a respeitar também uma outra cultura. Então para nós foi uma experiência incrível viver essa multiculturalidade dentro do nosso projeto. Então é incrível para nós viver a necessidade das pessoas e esse dom de línguas, né? Então nós começamos às 9 horas da manhã com um culto em espanhol e depois nós temos a escola sabatina em inglês, espanhol e francês e depois a gente tem um culto só em inglês. Donc c'est un plaisir d'être habillée ici. Je suis professeure de français de l'école du sabbat ici, donc c'est un plaisir d'être entre frères et sœurs, apprendre un peu plus de la langue, enseigner un peu plus de la langue et servir à Dieu à travers du langage et des langues étrangères. If it was not the opportunity to be at Brasilia International Church that uses English as a mode of communication, it would be difficult for me to comprehend or understand the language. So it helps me to participate in the church activities freely because I am given that opportunity to interact in the language that I understand. La iglesia, independientemente del lugar donde esté, siempre es una familia. Sin embargo, adorar en mi idioma, en el español, que es mi caso, me ha permitido sentirme en casa y un poco volver atrás a lo que yo hacía en mi país, con mi familia, y ha fortalecido mucho mi vida espiritual, aún estando en otro país. Será que não tem alguém aí perto de você que é de outra cultura, que fala outra língua e que precisa conhecer Jesus? Deus está te chamando para cumprir a missão. E eu encorajo você a levantar e falar a toda língua, tribo e nação que Jesus está voltando. Neste momento, é um momento muito especial que nós temos aos sábados na igreja, nós temos em todos os cultos da igreja, que é o momento da oração intercessora. Se eu perguntar aqui, quem precisa de oração? Todo mundo vai levantar a mão. Porque nesse mundo que a gente vive, a gente viu aqui pela Escola Sabatina, viu pela pregação do pastor hoje no primeiro culto, nós passamos por aflições. Talvez hoje existam pessoas aqui que estejam sorrindo e por dentro sangrando, sabe? Aquela tristeza porque passou por problemas durante a semana ou está enfrentando alguma coisa e a oração ela pode acalmar. O hino fala isso, que a oração ela acalma a nossa alma, é a nossa maneira de falar com Deus. É a nossa maneira de contar para o nosso Pai querido tudo aquilo que está passando em nossa vida e Ele assim, então, responder da melhor maneira possível e segundo a vontade dEle. Ao cantarmos o hino, se você quiser vir até a frente, trazendo aqui os seus agradecimentos na sua cabeça, os seus pedidos, esteja à vontade durante o hino falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração
Deus, que alegria poder nos reunirmos na Tua casa mais um sábado, Pai. Viemos de semanas de lutas, de vitórias, de bênçãos, mas também de muito coração partido por problemas que vivemos nesse mundo. Eu não conheço o coração das pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece cada coração e sabe daquilo que cada um precisa, Pai. Esse é o momento de agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, não só pela salvação, mas por nos manter todos os dias renovados através do Teu Santo Espírito. Mas também é o momento de pedir, Pai, mais uma vez, que o Senhor visite o nosso coração, visite a nossa casa, que o Senhor toma pelas Tuas mãos, Pai, tome pelas Tuas mãos os nossos desafios, os nossos problemas financeiros, problemas de saúde, guerras espirituais que muitos podem estar vivendo ou tendo membros da família passando por isso. O Senhor possa visitar cada casa nesse momento, que nós possamos sair daqui, Pai, preenchidos da Tua presença, renovados pela Tua presença e com garra para viver mais uma semana. Obrigado por esse culto, obrigado porque temos a oportunidade de estar aqui louvando o Teu nome. Cuida do que vamos viver ainda aqui nos próximos minutos, a pregação que vai ser feita pelo pastor Elton e todos os momentos que ainda tem pela frente, Pai, que nós possamos sair daqui preenchidos da Tua presença, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar o louvor a Deus aqui. Tem um pastor muito querido nosso, sempre está nos nossos treinamentos aqui de música, e ele, em um dos treinamentos dele, ele diz que, lá no livro da escritora Ellen White, eu não vou saber aqui qual bem o livro e nem a página, mas gravou uma coisa que ele diz, que o único momento que não houve música no céu foi quando Jesus morreu. Eu achei isso tão forte, que a música, os louvores, eles são tão importantes, eles tocam tantos corações, eles falam tanto com as pessoas, muito mais do que aquilo que nós imaginamos. A música, ela tem o poder de transformação, assim como o sermão, assim como uma oração. E esse hino que nós vamos cantar agora, ele fala do poder do amor, do poder que Deus pode transformar nas nossas vidas e o poder que o amor pode transformar, quando nós perdoamos, quando nós aceitamos o nosso próximo e, acima de tudo, amamos nosso Deus. De Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mais
transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Peça nesse momento para que Jesus tenha esse poder em sua vida. Meu Jesus, Só o amor dele envolve. teu amor envolve. Nós temos que estar seguros. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz, com o poder do amor. Vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz, com o poder do amor. Vou convidar você a ficar em pé nesse momento. Esse hino que nós vamos cantar, ele faz com que a nossa autoestima fique alta. Sabe por quê? Porque ele mostra um Deus que nos ama de tal maneira que mesmo, olha que isso é difícil, hein? Mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, Deus jamais esquecerá de cada um de nós. Quando nós achamos que Deus está longe, que na hora dos nossos maiores problemas Ele está longe, Ele está te carregando no colo. É por isso que talvez você não vê a pegada do lado, porque Ele está te carregando no colo. Jesus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Acredite nisso. Acredite nesse amor. Vamos cantar esse hino. Pode transmitir aquilo que você está cantando, cantar de coração, cantar com a sua alma, com o seu espírito neste momento. Não me esqueci de ti. As ondas desta vida
escutar a igreja cantando essa promessa. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Olha a promessa. Virei. Agora vamos mais devagar. Amém. Em pé como você está, apenas curve a fronte mais uma vez. Deus de amor e Pai, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, ó Pai, assim como o nome do teu Santo Espírito. Obrigado porque a tua promessa e a tua palavra é fiel e verdadeira. E que tudo que o Senhor falou na história do universo se cumpriu. Por isso temos a certeza que tudo que o Senhor profetizou para o futuro também se cumprirá. Parte de tua profecia, Senhor, é a salvação de cada um que aqui está. Quando dissesses que o amor de Deus é tão grande que deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que possamos honrar esta dádiva, este presente, e que nesta manhã possamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, para que através dele possamos ser salvos pela graça, ungidos pelo teu Espírito e sustentados pela poderosa mão do Pai. Se conosco nesta hora em que tua palavra será aberta, que sejamos guiados pelo teu Espírito, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Bom dia. Hoje não é dia de bom dia, né, pastor? Bom sábado. Ah, aí ficou melhor, né? Hoje é dia de bom sábado. Que coisa boa estar com você aqui nessa manhã, matando as saudades de São José dos Campos, que na minha época de Taubaté, onde eu fui criado, era a princesinha do vale, né? Hoje São José já é a rainha do vale. Cresceu barbaridade, como diz o gaúcho, né? E aí então temos aí grandes igrejas. Sabe que quando eu fui criado em Taubaté, esta igreja ainda não existia. Então a gente tem realmente a história mais velha que a história. Isso é duro de ser velho, né? Nós somos um museu ambulante, né? Que coisa boa poder estar aqui e ver como o Evangelho cresceu nessa poderosa associação Paulista do Vale. Quando eu comecei a ser pastor, não havia também a Associação Paulista do Vale, era Paulista Sul, nem a paulistana havia. Paulistana dividiu na minha época já de ministério, né? E aí então eram duas associações, viraram 3, 4, hoje é uma união inteira, porque a própria UCB não existia. Rapaz, que coisa velha, hein? Pastor, é a história ambulante, cada um de nós temos a nossa história. Mas aonde começa a tua? A minha começou em 1965, 15 de julho, né? Dizem por aí que eu tenho 59 anos. Eu sou pastor de uma pessoa querida lá em Bauru, sou pastor da igreja de Bauru, do Cid de Bauru. Meu beijo para a galera bauruense aí. Se você quer saber o que é calor, não é em São José, vai em Bauru. Lá você vai ver como que a sauna está na rua da tua casa, né? Mas é um lugar maravilhoso de se viver e de um povo fantástico, né? Mas eu tenho uma pessoa que eu estava conversando e perguntei quando ele nasceu, e ele falou a data, e eu falei, nossa, então você tem tantos anos? Ele falou, não, um pouco menos, eu tenho 1 ano a menos, porque eu fui registrado 1 ano a menos. Eu falei, nossa, então tua data de registro é essa? Não, é de batismo. Na verdade, eu fui registrado com 2 anos a menos, mas minha mãe conta a data de batismo, mas o governo conta a data do registro, né?
Falei, nossa, então realmente você não sabe, será que você é filho da sua mãe e do seu pai, né? Tem muita coisa nessa história aí. Vai que tem um paneleiro que viajava, né? E que então você vai descobrir um DNA que não é teu. A vida da gente, ela é feita por dois tipos de eventos. O Cronos e o Kairos. Biblicamente, há dois tipos de modo de... A ontologia, que é a ciência que rege ou que estuda os seres vivos, ela, entre outras coisas, classifica o tempo como a entidade que permite distanciar os eventos. Então, nós temos uma referência, a partir dali conta um tempo. Estamos no ano 2025. Por quê? Não é 2025. O planeta Terra já existe há cerca de 6.000 anos. Mas um dia alguém disse que dividiu-se a data quando Jesus nasceu, e a gente cristão gosta disso. Jesus dividiu a história ao meio, e dividiu mesmo. Mas o ser humano dividiu errado. Porque o ano zero não é o ano que Jesus nasceu, né? E aí, então, por um erro, que foi dividido mais de um século depois de Jesus, que vieram dar a data, erraram a data, e aí, teoricamente, Jesus nasceu perto do ano 2 a 3 depois de Cristo. Então, o ano que nós estamos não é 2025. Pouco me importa também que ano que é, porque ninguém sabe na verdade. Ah, pastor, porque para fazer 6.000 anos, falta... Não sei se falta ou se sobra. E 6.000 anos de quando, se o tempo do Éden ninguém calculou? Então, de quando? De quando o pecado foi concebido? Mas a Bíblia não conta dia a dia para você fazer. Você já tentou fazer conta genealógica? Eu me especializei um pouquinho nisso e cheguei à conclusão que só os loucos acham que é possível puxar a genealogia. Por isso você tem o calendário judaico, o calendário árabe e o calendário, e vai um monte de calendário. Mas dentro da história, uma coisa você sabe. Você está aqui e você sabe há quanto tempo que sua mãe, seu pai, sua família, e isso é tua história. E a tua história é marcada por um dia após o outro. Isso é cronos, cronologia, cronograma. Mas ao longo da tua história, algumas coisas acontecem, isso é kairos, que marcam a existência e mudam um pouco a chavinha. Minha mãe teve derrame cerebral. O dia que minha mãe saiu derrame cerebral, qual a frase que todo mundo fala? Ê, Cidinha, nasceu de novo, né? Por quê? Porque ali é um kairos. É como uma nova vida mesmo. É uma oportunidade de vida que marca alguma coisa muito relevante, né? Há cerca de uma semana atrás, casei 2 semanas do meu filho mais novo, né? Nosso, né, amor? Minha esposa está aqui comigo. Então, casamos o nosso filho mais novo. Isso é um kairos. O dia do casamento do meu filho é um kairos. Os dias que Deus marca na tua vida é um kairos. Eu fui pastor lá em Araraquara, de um jovem que todo ano não celebrava o aniversário dele, mas celebrava a data do batismo. Então ele me ligava e dizia, pastor, meu batismo está chegando a data. E aí a família fazia bolo, chamava os primos, cantava parabéns, porque ele dizia, é ali que eu nasci. O meu kairos, minha data mais relevante, não é o dia que eu vim ao mundo. É o dia que eu aceitei Jesus e entrei no reino dos céus. Eu falei, que coisa linda, né? Muitos nem sabem quando foi batizado. Qual é o dia do seu batismo? Sei lá. Pois é, devia saber, é um kairos. Assim como o marido não pode esquecer a data do casamento. É um kairos esposos, né? Se você esquecer a data do casamento, você vai ganhar um pau de macarrão na cabeça. Então, é melhor não esquecer, né? Há coisas que vão custar caro se a gente esquecer. Na verdade, a teologia, discordando da ontologia, não acredita que o tempo é a entidade que permite distanciar os eventos, porque isso só existe no mundo onde há pecado. No mundo em que não há pecado, o tempo é eterno, e não se conta a eternidade. Em inglês tem o tal do countable e uncontable, né? O contável e incontável. Na eternidade, o tempo é incontável. E tem mais um detalhe. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus, portanto, qual é o princípio? É Deus. Deus é o tempo. Aliás, se tempo é medido pela vida, Deus é a vida. Sem Deus ninguém é vivo. Então, quando você está na presença de Deus, você está na presença do tempo, da vida, do amor, do perdão, da fé. Tudo que a Bíblia pede para um cristão ter, e tudo que o ser humano quer ter, mesmo que ele seja ateu, porque mesmo ateu quer ter vida, quer ser feliz, tudo que vem para a vida, preste bem atenção na frase que eu vou dizer, não vem de vós, é um dom de Deus. Você está vivo, você não é vivo. Deus é vivo, porque Deus é vida.
E a chance entre a vida e a morte pode ser separada por 1 segundo apenas. Tudo que a Bíblia pede para você ter, nós devemos amar, mas Deus é amor. Eu não sou amor. Mas para eu amar, eu tenho que lembrar que, biblicamente, amor não é um ato. Gary Chapman diz que há 5 atos do amor. Eu tenho um problema com isso, um deles é lavar louça. Quando eu lavo louça, eu estou mostrando amor para minha mulher. Que amor que nada, eu estou cumprindo minha obrigação. Se eu sujo louça, por que eu não lavo? Né? Então, já foi o Cronos, em que se dizia que lavar a louça, o homem era um ato de amor para a mulher. Que isso, rapaz, você não sujou não? Então vai lá lavar a tua louça e ela lava dela, mas se lavar junto, aí é amor. Aí é gostoso, né? Os atos de amor não são medidos por atos, não há atos de amor. Quando se quer ter atos de amor, é um amor político. Atos de amor é medido por um estilo de vida. Amar não é um ato, é um estilo de vida. E, na verdade, o amor não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia diz que o amor é um dom. 1 Coríntios 13 traz o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Mas esse não é você. Esse é Deus. E aí eu devo procurar amar como Deus ama, cada dia um pouco mais parecido com Jesus. Nós somos orientados a ter fé. E muitos falam, irmão, tenha mais fé. Você precisa ter fé, rapaz. Mas como é que eu vou ter fé se fé não vem de mim? Não há um ato humano que provoque fé. Biblicamente, fé não vem de vós, é um dom de Deus. O justo viverá pela fé, porque o justo viverá de Deus. Porque o reino de Deus não é uma geografia, é uma pessoa. Aonde tem Deus, tem tudo que você precisa para viver, inclusive fé. É Deus quem dá a fé, a esperança, o amor e todos os gifts, os presentes, os dons que a Bíblia promete. E dentro desses dons está também a vida, a capacidade de viver. Dentro da Bíblia, narra a história do povo de Deus como uma história contínua, mas ela é dividida por 2 pedaços, a era patriarcal e depois a era onde o ser humano assumiu sua história. E na era que o ser humano assumiu sua história, aí vai ter a era dos juízes, dos reis, né? Mas até a vinda do final de Gênesis, era a era patriarcal. Não tem patriarca depois de Gênesis, porque daí já se começou um outro estilo de vida que são os dos juízes. A era de Gênesis, que é a era patriarcal, termina num patriarca que é Jacó. E Jacó, como patriarca, foi o pai de Israel. Israel veio logo na sequência dessa era. E dentre os filhos de Jacó, que eram 12 tribos, como assim é chamado, porque são a estrutura do reino de Israel, havia então filhos de 2 mulheres, a Raquel e a Lia. E eu tenho certeza que você já ouviu muitos sermões dizendo que a Raquel era bonita e que a Lia era feia. Está errado. Preste bem atenção. É difícil um pai que faz filha bonita fazer uma filha feia. Primeira coisa é isso. Segundo, Raquel e Lia tinham uma diferença, biblicamente só uma. Não é o baixinho, o altinho, fala fino, fala grosso, prestativa e preguiçosa, prendada e burra, nada disso. Os olhos. A Bíblia diz que Lia tinha olhos, e aí tem cada tradução diz uma coisa, né? Mas os olhos de Lia eram chamados na cultura judaica de olhos fracos, o que fazia com que ela não fosse muito escolhida. Pastor, o que o olho dela tinha? Era vesga, zaroia? Qual era? O que o olho da Lia tinha, pastor, de errado? De errado nada. Tinha uma cultura. Os olhos da Lia eram azuis. Quem nunca sonhou em casar com uma loira, uma morena de olhos azuis, né? Hoje Lia valeria muito na prateleira do mercado. Mas na cultura da época, eles chamavam de olho fraco, porque a cor do azul não era tão forte quanto a cor da maioria dos olhos, que era marrom. E daí diziam, olha, a Lia está encalhada porque ela tem olhos fracos. E essa era a única razão pela qual Lia não era chamada da mais linda das duas. Porque Raquel, diz a Bíblia, tinha olhos fortes. Pode ser também olho gordo, olho de quem manda, o olho que você quiser chamar. Mas na cultura deles, era olho forte. Opa, obedeço a Raquel. Lia tem um olho tímido. Na verdade, a Lia devia ter um título, Mulher Invisível. Porque a Lia, dentro da cultura, do erro da cultura, ela foi colocada como brinde indesejável ao seu marido.
E ele queria casar com a Raquel, deitou-se com Raquel e acordou com a Lia, porque na verdade não era Raquel. E aí ela foi a esposa da decepção. Meu irmão, se naquela época houvesse laudos, porque hoje tem laudo para tudo, né? Eu diria para você que Lia ia ter laudo de depressiva, ia ter aquela que matou-se com todo o direito do mundo, porque ela foi taxada como rejeitada pelos pais, pelo marido, pela sociedade. Mas a danada da Lia, que desde pequena foi chamada de olhos fracos, nunca olhou para o espelho e falou: por que que Deus me deu olhos azuis? A gente não é tudo que a gente sonha. Você acha que um dia eu sonhei em ser gordo? Que eu olhei no espelho e falei: Senhor, faze-me um gordo. Você acha? Mas eu com 10 anos de idade já tinha o tamanho do meu médico. Eu nunca fui pequeno. Quem conhece-me da época que eu era adolescente sabe disso. Eu nunca fui pequeno. Eu sempre tive tamanho de macho bom, não de macho fraco, né? A gente tem que aprender a ser feliz com o que é. Eu lembro a era da dinastia da chapinha. Que horror. Toda mulher achava que para ser bonita tinha que ter cabelo liso. Lembra disso? Aí pegava um ferro de passar roupa que parece uma boca de jacaré, porque a chapinha é um ferro de passar roupa. É uma resistência tão quente quanto o ferro. Em Camporis, eu fui muito tempo departamental de desbravadores aventureiros, meu filho hoje é. A gente começou a proibir levar chapinha no Campuri, porque quando veio a era da chapinha, caía a energia do Campuri inteiro. Puxa mais energia do que o chuveiro. Aí todo sábado de manhã, lá para as 8 horas, pó, caía a energia. Ligava, pó, caía. A gente chegou a trocar o transformador, mas aumentou a qualidade da chapinha de cerâmica, e aí então continuou caindo. E aí pega aquele troço tão quente, que se você encostar no dedo, dá uma bolha que você nunca mais esquece, e enfia no cabelo, meu irmão. O cabelo é vivo, tem até cutícula. Aí você pega e puxa assim o cabelo. Você já viu uma mulher fazendo escova no cabeleireiro? Eu, se fosse mulher, dava na cara do cabeleireiro. Porque ele puxa com uma força de quem quer arrancar o cabelo. Mas era a dinastia da beleza. Felizmente passou. Naquela época em que eu era adolescente, o homem que dividia cabelo no meio era mais moderninho. Meu cabelo é do lado, né? Aliás, eu posso pentear para qualquer lado, mas não consigo no meio. Mas eu queria ter cabelo no meio. E aí aprendi uma lenda, porque naquela época as mulheres alisavam o cabelo, não tinha chapinha ainda quando eu era adolescente, então eu tinha que fazer touca. Nunca ouviu falar de dormir de touca? Eu não durmo de touca, porque quem dorme de touca acorda com o cabelo assim, ó, né? A touca era pegar o cabelo, puxar tudo que dá, ainda molhadinho, ainda úmido, e enrola feito a Simpson na cabeça, sabe? Fica aquele negócio assim enroladinho, que nem uma faixa de quem rachou o crânio. Aí dorme com aquilo. Mas tem que acordar no meio da noite para virar a touca. Quem é da época sabe. Porque se não virar, ela ficava assim, ó, armada por um lado. Aí era Simpson, pessoal, o esposo do Bart Simpson ali, né? E aí então tinha que virar. E eu, como não tinha cabelo grande para fazer touca, usava a técnica dos homens. Sabe qual era a técnica dos homens? Meia calça de mulher. Pega a meia calça que tua mãe jogou fora, porque desfiou, enfia na cabeça e vai dormir. Então eu penteei o cabelo no meio, enfiei a meia calça da minha mãe e fui dormir. Quando acordei no meio, que eu tirei a minha calça, o cabelo estava assim, ó, na cabeça, entuchado. E eu saí na rua com aquele troço, parecia que a vaca tinha lambido e secado. E eu saí com orgulho danado. E os amigos, Eltão, hein, cabelo no meio. Mas nem mexia nada, né? Agora eu uso cabelo no meio, né? Como a moda judia da gente, como a gente corre atrás do vento. Lia não se deixou ser envolvida por isso. Sabe por quê? Porque embora ela olhava no espelho e via uma pessoa bonita, e o mundo dizia que ela era não tão forte, nunca feia, mas não tão forte, ela confiou em Deus. E aqui está a diferença da Lia e da Raquel. A Lia confiou em Deus. Ela dedicou a Deus toda a sua confiança. E enquanto todos diziam para ela que ela era fraca, ela dizia: Deus me ama. Você não me ama? Deus me ama. Jacó não me ama? Deus me ama. E aí Deus honrou a Lia, abrindo o ventre, dando filhos. Porque naquela época poder engravidar era sinônimo de bênção. Não poder engravidar era sinônimo de maldição.
Se cria muita cultura em cima dessas coisas. Até hoje tem muito preconceito. Gravidez ou não gravidez é um assunto biológico. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com Deus dar a vida. Mas quem não pode engravidar não é amaldiçoado por Deus por causa disso. Deus realmente é quem decide a vida. Mas Deus pode decidir a vida de uma outra criança para que eu crie. Deus pode decidir várias formas de eu abençoar a vida de outros se eu não tiver o meu ventre aberto, se a minha esposa não puder dar à luz. Espero que hoje ninguém mais siga essa tradição. Faz tratamento, vê o que dá para fazer. O médico conseguiu achar uma cura. Ah, não, gravidez não é de médico. E por que câncer é? E por que tanta doença depende do remédio e a gente acha que está certo? Nós somos influenciados pela cultura. Lia acreditou que Deus não iria abandoná-lo. E Lia deu o primeiro filho para Israel, Judá. Jacó, que passou a se chamar Israel, teve o seu primogênito de Lia. E Lia olhou para Jacó e disse, agora ele vai ver que Deus me abençoa. Por isso deu o nome Judá, que quer dizer ver. Lia teve 6 filhos. Em cada um ela pôs um nome que significava o momento que ela estava vivendo para ver se finalmente o Jacó reconhecia que ela era abençoada por Deus. A história de Israel virou uma catástrofe, porque infelizmente o ser humano muitas vezes não entende os planos de Deus para a vida das pessoas. Jacó amou a José e Benjamim, que eram filhos de Raquel. E esse amor e preferência criou guerra entre eles. Mas a bênção de Jacó veio por Lia, não veio por Raquel. Se você olhar em Mateus, você vai ver a genealogia de Jesus. E você vai ver que Jesus, ele é da genealogia de Davi, por causa da Lia. Não aparece José nem Benjamim, aparece Judá. Deus despreza a sabedoria dos homens, para ver se a gente aprende alguma coisa com isso. Na história da Lia, Deus formou então em Israel um grande povo. E esse grande povo agora cresceu tanto, e o irmão desprezado pelos outros todos, porque agora já eram filho de 4 pessoas, Raquel, Lia e 2 concubinas, porque quando elas não conseguiam dar filho, elas davam a concubina para dar filho. Isso nunca foi plano de Deus. Então formou-se filhos de mães diferentes, mas do mesmo pai. Essa é a única razão pela qual árabe e judeu brigam até hoje. Os 2 são filhos de Deus e de Abraão. Nunca se esqueça disso. A genealogia, às vezes, é a nossa ruína. Porque nós esquecemos que ser filho da mesma mãe e do mesmo pai é em Deus, em Adão e em Noé. São 3 momentos que somos irmãos de um mesmo pai. O resto, pouco importa. Um filho criado é tão filho quanto um filho gerado. Porque realmente existe um vínculo maternal e paternal, independente do sangue. O ser humano tem dificuldade de entender isso. E quando os filhos de Jacó brigaram entre si, o que fizeram com José? Eles não tiveram coragem de matá-lo, por isso vendê-lo, porque eles queriam matar. E quando venderam José como escravo, se livraram do problema. Qual o problema? De ter o filho preferido. Bobos. Eles transferiram toda a mágoa e amor de Jacó para o único que sobrou, que era Benjamim. Eles não aprenderam nada com a Lia, que dizia, se o meu marido não me ama, Deus me ama. Se a minha igreja não me ama, Deus me ama. E enquanto Deus me ama, eu sou feliz. A Bíblia nunca narrou uma Lia depressiva. Mas os filhos resolveram fazer do seu próprio pensamento o desejo do destino. E criaram um Cronos na história de Israel. Venderam José. Mas esse Cronos acabou virando um Kairos. Porque quando José foi para o Egito, José abençoou o Egito e ele iria abençoar Israel. E nos momentos difíceis da humanidade, onde a seca e a fome vieram, o Egito tinha comida para alimentar o mundo. Era para Israel ter comida para alimentar o mundo. E o filho vendido como escravo, no Egito como escravo, virou-se governador. Aí veio um novo Kairos, a revelação. Quando finalmente descobriram que José era o irmão que tinha sido morto, mas não morreu, vendido, mas apareceu,
e agora usou de bondade e amor para com todos eles. Eles foram convidados para vir para o Egito. Jacó veio para o Egito. Mas está escrito na história da Bíblia, no livro de Gênesis, finalzinho e começo do Êxodo, que Israel se tornou escravo do Egito. E aqui há um erro enorme, porque Israel nunca foi escravo do Egito. Israel foi conquistado? Não. Perdeu a guerra? Não. Foi convidado através de José. Quando eu fiz arqueologia no Museu de Cairo, perguntei para o curador do museu sobre a história de Israel. Foi quando eu ganhei dele um tijolo desse com palha que o faraó mandou para atrapalhar o povo de Israel a construir o tijolo. A fala dele foi a seguinte: Israel, quem é Israel? Israel é mais um dos muitos que foram nossos escravos. E eu olhei nos olhos dele e disse: Israel nunca foi teu escravo. Você nunca venceu Israel em guerra. Você convidou Israel para morar na tua casa e escravizou. Usurpou. E aí a gente olha tudo isso e fala: pastor, onde é que você vai chegar? Na sua vida. Porque você, na verdade, está vivendo a mesma história de Israel. Aonde no mundo do pecado você nasceu como convidado e o pecado quer te fazer escravo. Ele te amarra. E aí vem a primeira das 3 lições do deserto, que é o tema do sermão de hoje. Não se preocupe com a guerra do mundo, Deus é maior. Não importa qual o tamanho do problema, pastor, como é que eu me livro desse vício? Como é que eu me livro do crack? Como é que eu me livro das drogas? Amado, não se preocupe, apenas apegue-se a Deus. Porque quando Deus resolveu pôr a mão na história de Israel, Israel foi libertado do Egito, ainda que Deus teve que mandar 10 pragas. O grande problema é que nesse momento da história, vem um personagem além de Jacó. Vem Moisés. Moisés nasce como filho de judeu numa época em que o povo de Israel estava provocando medo nos egípcios. E diz a Bíblia, se você abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 1, eu convido que abra, diz a Bíblia que o faraó começou a ficar com medo de que os egípcios, crescendo demais, começassem a usurpar o direito de ser dono do Egito. Porque muitos, além de serem muitos, fortes, numerosos e fortes, se eles se unirem, eles ganham a guerra. Eu que nunca ganhei guerra para trazê-los, posso, perdendo a guerra, deixar eles serem dono do Egito. Na cabeça do faraó. Que faraó era, pastor? Tutmés I. Há 2 dinastias antigas muito conhecidas, a dos Ramsés e dos Tutmés. Moisés nasceu na dinastia dos Tutmés. Depois tem as dinastias mais modernas. O Egito foi uma referência mundial de riqueza e de poder por um longo tempo. Por isso que se você for hoje a Cairo, fazer um tour no Egito, e quiser avançar um pouquinho, visitar as pirâmides, a esfinge, você vai ver a riqueza envelhecida e destruída. A esfinge não tem nariz, as pirâmides estão todas arrebentadas. Por quê? Porque a história da glória egípcia está no passado. E eles mostram a história que tem, que é bonita, e é bom mostrar mesmo, está certo, mas eles não conseguem sequer manter, fazer manutenção, pintar, cuidar das rachaduras, trocar a telha, sabe? Fazer manutenção, porque eles não têm dinheiro nem para isso. O Egito hoje é um dos países mais pobres do mundo. Sua grande fonte de renda é o turismo, porque não tem mais uma grande produção de perfumes, de tecido, de coisas que marcaram o Egito. Ainda existe a tecelagem. Quem nunca foi comprar um lençol de 500 fios egípcios, porque a camisa é de fio egípcio. Oh, que camisa mais sedosa, né? Ainda é uma referência, mas é uma referência que não faz mais fortuna, nem poder. Por quê, pastor? Porque os faraós levaram a riqueza que cada um gerou para a sua sepultura. O caixão não tem gaveta. A riqueza do Egito foi para dentro das tumbas do cemitério dos faraós, foi para dentro das pirâmides dos grandes faraós, Quelpes, Mênfis. A riqueza mais famosa, a única que temos como mensurar, porque foi achada na Idade Moderna, é a de Tutankhamon, que nunca teve pirâmide. Ele está no cemitério dos faraós, mas mesmo no cemitério dos faraós, ele é a tumba mais de baixo. Ele foi o menos relevante
faraó egípcio. Tutancâmon teve uma dinastia muito curta e morreu muito jovem. Ele não veio de uma dinastia do pai, do tio, do primo, sei lá, do vô, tataravô. Então ele não conseguiu construir um grande império. Por isso, quando ele morreu, tinha pouca coisa para ele levar lá para dentro da sua tumba. E a tumba dele é a mais embaixo de todas. O cemitério dos faraós é uma montanha, e na montanha do cemitério dos faraós estão os grandes faraós enterrados, inclusive Tutmés I está lá. Estava, né? Porém, que quando os homens descobriram que ali havia muito dinheiro, os saqueadores começaram a roubar as pirâmides, que eram labirintos, mas tinha um caminho possível de entrar e sair. Eu já entrei e saí numa pirâmide, porque é possível. Então, eles começaram a roubar o cemitério, as pirâmides, e tudo foi sumindo. Dinheiro e muitas vezes a própria múmia do faraó foi roubada também. Então, muita coisa não se acha mais na história. Tutancâmon era tão pobrezinho, entre aspas, né, na categoria faraó, que os saqueadores não viram que ele estava ali e começaram a puxar a terra para saquear as sepulturas de cima. E a terra da sepultura tirada cobriu a de Tutancâmon. Até que descobriram o que estava acontecendo, intervieram e entraram agora a turma da arqueologia, para ver o que achava de valores ainda, mas valores não mais no sentido de riqueza, que não havia mais. Um osso, um pedaço de osso para a arqueologia é um valor arqueológico muito grande. E aí, escavando a terra que sobrou do que tiraram, acharam uma tumba intacta, Tutancâmon. Até hoje, Tutancâmon é a maior riqueza já conhecida num único governante ou num único faraó. E lembre-se, das riquezas é a menor. Mas para a realidade nossa, é a maior que já se encontrou em toda a história. Esse era o poder do Egito. Um dos maiores, Tutmés I, mãe de Hatshepsut. Hatshepsut é a faraoísa, que era filha de Tutmés I, e que achou Moisés no rio Nilo. Hatshepsut, ela era considerada filha de Deus. Eles creem, dentro da história egípcia, que Amon-Ra, o deus egípcio, fez sexo com a mãe de Hatshepsut. E ela é a encarnação de Deus, semelhante a Jesus. Só que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. E Hatshepsut por uma conjunção carnal de Deus com o ser humano. Na politeísta filosofia egípcia e religião egípcia, isso dá certo. Só que não deu tão certo assim, porque Hatshepsut, apesar de ser Deus ou semideusa, até hoje considerada assim, ela era estéril. Mas Deus produziu a única filha do faraó e estéril. A mãe dela era estéril. E aí por isso se dizia que ela foi concebida por Deus. Mas no meio da esterilidade de um Deus que deu a bênção, veio com defeito. E ela não era capaz sequer de provocar um sucessor para a dinastia do seu pai. Casou-se. Um homem que ela não gostava. Há uns 15 anos atrás foi descoberto, finalmente, Hatshepsut enterrada no cemitério dos faraós. Ninguém sabia onde ela estava. E ela estava lá no fundo da montanha, ao encontro, do outro lado, tinha um empregado dos faraós enterrado, que na verdade era o amante de Hatshepsut, por isso ela cavou tão fundo a sua tumba, porque do outro lado ela cavou fundo a tumba do amante. E ela ficou enterrada do lado do amante, desprezando o seu verdadeiro marido, que está ali com o Tutmés II. Porque quando o pai dela, Tutmés I, morreu, o Tutmés II sucedeu, e quem veio na sequência, na cabeça do egípcio, seria o filho de Hatshepsut, já que Tutmés I não teve um filho homem para continuar a dinastia, mas não queria que o marido da mulher, da filha da faraoísa, virasse o novo grande faraó e mudasse a dinastia de geração sanguínea. Mas, infelizmente, ela nasceu estéril. E aí agora ela estava no Nilo. O Nilo é um rio muito bonito, eu já fui no Nilo, já mergulhei nas águas do Nilo, já singrei. O Nilo é um rio que como o nosso rio Tietê, mas lá onde eu moro. Se você for em Bauru, você vai ver que o rio Tietê tem um monte de praia linda. Em São Paulo ele é uma latrina, é uma pena que a gente tem essa capacidade, né? Mas à beira do rio sempre as nações são prósperas. E o Egito deve ao Nilo a sua grandeza. De modo que ela ia banhar no Nilo com as suas concubinas, e aconteceu o que a gente encontra aqui em Êxodo, capítulo 1, onde diz que são esses os nomes, né, daqueles que eram descendentes do Egito,
de Jacó, agora no Egito, e essa descendência, que são as tribos de Jacó e os filhos da tribo de Jacó, viveram um problema. No verso 13, então os egípcios com tirania faziam os filhos de Israel servir. Aqui começou o período em que eles acharam que Israel virou escravo, começou a usurpar. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, com barro em tijolos, com o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os egípcios faziam o povo de Israel lhes servir. Mas o rei do Egito, que eu já estou te falando que é Tutmés I, ordenou as parteiras hebreias, porque eram as parteiras hebreias que faziam o parto das mulheres hebreias, das quais se chamava uma delas Sifrá e a outra Puá, dizendo a essas mulheres parteiras, a elas que faziam os filhos vir ao mundo: quando servirdes de parteira às hebreias, examine, se for filho, se for homem, se for macho, matai-o, mas se for filha, deixa que viva. Assim as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver também os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isto e deixaste viver os meninos? Verso 19, elas responderam ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas, são muito fortes. Antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz sozinhas aos seus filhos. E assim elas conseguiram enganar o faraó. Não muito, porque você vai ver na sequência que o faraó não gostou da resposta, não acreditou muito, e mandou matar agora sem parteira nem nada. Mandou que os soldados perseguissem as casas e vissem onde tinha menino e matasse. Aqui vem a segunda, eu disse que são 3, né? Segredos do deserto. Aqui vem o segundo já, tá? As parteiras fizeram uma coisa que teologicamente eu tenho dificuldade de entender. Porque as parteiras mentiram. Eu não gosto de botar pano quente. Eu não prego aquilo que querem que eu pregue. Eu prego aquilo que eu enxergo, estudo e leio na Bíblia. E eu não acho outra definição. Se alguém tem, pode me procurar no fim do culto e me ajudar a enxergar o que eu não enxerguei. Porque a minha Bíblia diz assim: as parteiras viram os meninos nascer e não obedeceram o faraó. Mas quando o faraó: por que vocês não mataram os meninos hebreus? Elas falaram uma historinha. Não, as hebreias são fortes. Quando eu chego lá, já deu a luz sozinha. Mas não é verdade, ela ajudou a dar a luz. E aí eu faço uma pergunta: por que Deus abençoa as parteiras? Porque o verso seguinte diz claramente, né, que a gente leu aqui na sequência, né? No verso seguinte diz que Deus, verso 20, tá? Se você está procurando aí. Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou-se e tornou-se muito forte. Por que Deus fez bem as parteiras se elas mentiram? Segundo segredo do deserto: Deus te ama não pelo que você faz, mas porque Ele te ama. Ele não honrou as parteiras pela mentira. Deixa eu te explicar uma coisa: Deus não mandou as parteiras mentirem. Deus honrou as parteiras. Se elas falassem a verdade, elas ficaram com medo. Mas se elas falassem a verdade, o faraó dissesse: o quê? Vou mandar matar vocês! Você teria a história, quem sabe, das parteiras na fornalha do faraó, ou na cova dos leões do faraó, sabe? Deus ia preservar, meu irmão. Não sei o que o faraó ia fazer, mas quem sabe as parteiras que com a cabeça entortavam a espada do faraó. O faraó ia enfiar a espada entortava. Deus honra você. E Deus preferia que elas tivessem falado a verdade. E elas não falaram a verdade, não porque elas eram mentirosas, mas porque elas estavam com medo do faraó. E elas haviam decidido sozinhas desobedecer o faraó, por amor a Deus e ao povo de Deus. E Deus enxergou virtude nessas danadinhas mentirosinhas e falou: ok, eu não vou castigar vocês pela mentira, porque eu sei que vocês não são mentirosas. Vocês não mentiram antes, não vão continuar mentindo. Então, meninas, parem de mentir, mas eu honro vocês mesmo assim. Você entendeu? Deus não te honra no teu pecado, mas Deus não te abandona por causa do teu pecado.
O amor de Deus é maior do que a ira do inferno. Por isso não tem erro que o pecado te empurre, não tem cilada que Satanás te agarre, que Deus vai te abandonar. Porque entre a guerra do bem e do mal, Deus ama você mais do que o inimigo. Deus honrou as parteiras, não aprovou o que elas fizeram, mas honrou as parteiras. E Ele continuou honrando toda a história do povo no deserto, porque o que realmente fez o povo sobreviver ao deserto foi Deus, ok? Veja só, Moisés nasceu nessa história, e a Bíblia diz que a mãe de Moisés, Joquebede, foi astuta para tentar sobreviver ao filho. Foi-se um homem da casa de Davi, capítulo 2, verso 1, e a mulher concebeu um filho, que vendo que o filho era formoso, lógico, né? Qual mãe que acha o filho feio, né? Ó, meu filho tão feinho, ninguém, né? Vendo que o filho era formoso, escondeu o filho por 3 meses. Mas daí, depois de 3 meses, ele começou a chorar forte, não podendo, verso 3, não podendo mais esconder o filho, não podendo ficar por mais tempo escondendo o filho, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e colocou o menino e largou à beira do rio Nilo. Nesse momento eu quero dar uma pausa no sermão. A ação da mãe de Moisés foi extremamente sagaz e inteligente. Ela sabia que o faraó endureceu por conta das parteiras que não mataram as crianças. E agora ele não mais mandou as parteiras matar as crianças, porque as parteiras eram hebreias, mas mandou os soldados egípcios, que tinham toda a raiva dos hebreus, matar todo menino nascido. E ela sabia que agora esconder o filho em casa não era possível, porque no menor choro do filho o soldado ouviria. E quando ouvisse o choro do filho, iria lá correndo para ver o que estava acontecendo com uma tropa. E mataria o menino e iria embora tranquilamente, deixando o menino morto, ensanguentado. Então a Joquebede ajoelhou, orou e teve uma ideia. Eu vou ter que pôr meu filho no mundo, mas eu vou abençoá-lo antes. Isso é a dedicação de uma criança. Você vai ter que pôr seu filho no mundo, mas vai ter que abençoar antes. Dá para ser agora? Ela está mamando, mas agora é a hora. Eu quero convidar a Lia, a Carol, o Rafa, a Bela, convidar também a família que está aqui, minha esposa, o Beto, né, a Lu, venham para frente, a Elce, por favor, para esse momento tão bonito. Irmãos, nesse instante, a gente já continua, mas você vai ver que a história da dedicação faz parte também do enredo do sermão. Pode chegar aqui mais pertinho, vamos ocupar a parte central aqui. Oi, Belinha. A Belinha foi dedicada a Deus, agora é a vez da Lia. Eu não vou ficar narrando muita história que eu não combinei com a Carol, até porque não vou contar o que não foi autorizado no meu perfil. A Bela é filha da bênção e de um milagre de Deus, em que reagiu ao desejo humano e honrou um tratamento. E quando o tratamento parecia dar tudo errado, ele fez a única parte do tratamento que os médicos disseram que não era possível que desse certo, dar certo. Todos os outros óvulos morreram. E o único que era fraquinho é o que vingou. A despeito de que a medicina disse, dessa vez não deu certo. Deus falou, agora é hora de eu agir. Então a Bela é um milagre de Deus honrando a oração do papai e da mamãe. A Lia, ela é um milagre diferente. Porque o papai e a mamãe já tinham se conformado. E embora eles não poderiam ter filhos sem tratamento, do nada Deus falou, ah é? Então eu vou te dar um agora. E aí, então, sem nenhuma ação humana, Deus deu um presente. Então, eu diria que a Bela é o milagre de Deus, a Lia é um presente do milagre. Um presente que veio, assim, numa caixinha de revelação do tipo, você está grávida. Como? Não era possível, não fiz nada por isso, nada aconteceu.
Porque Deus é que decide. E ele resolveu falar, ó, vou te dar uma agora, quando você achou que não era mais possível ter e não fez nada para ter, agora é a hora de eu agir então, para você saber que além de eu honrar a tua oração, eu amo tanto a você que eu te dou presente que você ainda não pediu, mas que no seu coração eu sei que você quer muito. Por isso, queridos, eu estou diante de 2 milagres lindos de Deus. Oi, linda, pode chorar, viu? Você tem todo o direito. Você estava mamando, eu cortei o teu barato ali, né? Você já volta lá. Rafa e Carol, me permita falar uma palavrinha para vocês aqui. A Bíblia diz que quando Joquebede protegeu Moisés, a Bíblia diz assim, então, Joquebede, quando viu que o menino corria risco, verso 3, não podendo mais esconder o menino, Êxodo 2, verso 3, ok? Ela fez um cesto de junco. Você já viu junco, não? Junco é uma planta parecida com taboa. Ele é muito fibroso. Do junco é possível fazer o papirus. O papirus é feito do junco. Então, o junco é uma planta que dá na beira do rio, ele precisa de muita água embaixo dele. E ele é furadinho no meio, é usado até para respirar quando vai entrar debaixo da água e tal. Então, é uma planta que ela simboliza, pelo Espírito de Profecia, a Bíblia. O junco, ele é um símbolo de Cristo, assim como o papirus, assim como o papel, como a palavra de Deus, porque do junco é feito a palavra de Deus. Ela foi a base de uma boa parte da palavra de Deus. Alguns foram em tábuas cuneiformes, outros foram em pergaminho. O pergaminho é feito do junco. Ok? Então Ellen White diz que Joquebede usou 2 ingredientes para fazer o cesto que protegia Moisés. Ela pegou o junco, e diz a Bíblia ainda no verso 3, calafetou com betume, com piche, e nele colocou o menino à beira do rio. O betume nosso, o piche nosso, vem do petróleo. Na época não existia ainda a descoberta do petróleo. O betume, na verdade, aqui é uma seiva de árvore, bem pegajosa, parecida com a do pinheiro, por exemplo. Então ela pegou o betume que a Bíblia coloca através da revelação profética como um símbolo do Espírito Santo. E ela juntou a Bíblia e o Espírito Santo, calafetou com o Espírito Santo, a palavra de Deus, e deitou o menino do meio. Aquele cesto não fez milagre, mas ela entregar o filho a Deus. Entregar o filho a Deus é o desejo que nós temos nesse momento. A dedicação, ela não é um momento de fazer uma obrigação, um ritual, não. É um desejo do pai e da mãe dizendo, Senhor, esse filho nós entregamos ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo agora. Porque vocês vão ter que colocar a Bela no rio, ou no mar da vida, ou nos caminhos dela. Vocês vão ter que colocar a Lia nos caminhos da Lia. Ela está no teu colo hoje, amanhã vai estar no chão, e daqui a pouco ela vai estar correndo para lá. Ninguém consegue criar filhos para segurar com você a vida inteira. Mas a sabedoria da mãe de Moisés foi colocar o cesto à beira do rio e ficar observando. Enquanto você pode, observe seus filhos, de perto ou de longe. Ore por eles todo dia. O dia que eles seguirem caminhos próprios, casarem, seguirem a vida, você continua orando à distância. Porque eles não ficarão no seu colo para sempre, mas eles vão levar o seu Deus para sempre. Aqui está cumprindo Provérbios que diz que ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois grande, não se desviará dele. Deus só precisa que você, Carol, aceite ser uma sacerdotisa para sua filha. Você aceita ser um canal das bênçãos de Deus para a Lia? Sim. Amém. E precisa que você, Rafa, seja o pastor das tuas filhas, da sua esposa. Falando hoje da Lia, você aceita ser o ministro da palavra de Deus para a tua filha, a Lia? Sim, com certeza. Amém. É com esse voto que nós podemos dedicar a Deus. Nós aqui à frente, o casal e eu, vamos ficar ajoelhados. Os acompanhantes, vovó, vovô, né? Vão ficar em pé como estão, e a igreja fica sentada como estão. Eu vou fazer a oração da imposição de mãos sobre a Lia, depois eu pego ela no colo, tá bom? Calma, linda.
Você pode chorar, não tem problema, viu? O choro é a certeza da saúde da criança. Não quer chorar no microfone, ela é tímida. Vamos orar então. Deus de amor e Pai, nos braços de Carol está a Lia, uma mulher que vai aprender todos os dias com a mamãe a amar e confiar em Ti, ainda que o mundo ao seu redor não faça tanto sentido. Na certeza de que a Lia é um presente dos céus e verdadeiramente um milagre na vida da Carol e do Rafa. Nós colocamos a Lia agora nos braços do Pai. Eu imponho minha mão sobre a Lia para dedicá-la, para que ela cresça em espírito, verdade e sabedoria na graça do Senhor. Que a Lia possa, em todos os momentos de sua vida, aprender a ser feliz quando estiver na presença de Deus. E não confiar apenas no sucesso deste mundo, mas alcançar em Cristo o sucesso em toda a sua vida, material e espiritual, para que ela ganhe vitórias na terra, mas para que ela possa herdar o reino dos céus. Que Carol possa receber de Ti, Senhor, a capacidade e a bênção da mamãe, que se ajoelha sob oração pelas suas filhas, e sabe que o Senhor sempre ouve a voz da mãe que clama. Que Rafa possa receber de Ti capacidade para dar a Lia o pão da vida, além de dar a Lia o pão que mata a fome, dar também o pão que alimenta o espírito para a vida eterna. Que não falte na casa do Rafa e da Carol a capacidade de amar, de perdoar, a capacidade de ter fé, a capacidade de ter o pão de cada dia e de saber que Jesus breve voltará e querem ter suas filhas e sua família nos céus. Por isso, Senhor, eu rogo como ministro do Evangelho que o Senhor abençoe a Lia e abençoe também seus papais e sua vida e sua família, e dedico a Lia para o Senhor Jesus, porque ela pertence a Ti, e é em nome de Cristo que nós oramos e a dedicamos. Amém. Amém. Agora que você vai chorar. Apresentado aos homens, apresentado a Deus, pronto, e apresentado à igreja. O médico, quando o neném nasce, não chora, ele bate. A Lia não gosta de apanhar, então ela faz o serviço bem feito, né? Aqui está a Lia, daqui a pouco nós vamos apresentá-la melhor a você. Agora nós vamos fazer o carimbo do pezinho. E enquanto fazemos o carimbo do pezinho, o papai preparou uma canção que vai estar entoando ali, para louvar a Deus por sua filha. Se ele aguentar, eu não aguentaria, eu choraria. E nós agradecemos o Ministério da Criança da Igreja, que está trazendo tanto o carimbo do pezinho, como algumas lembranças da igreja para a Lia.
tem que ser. É por isso que nesse altar apresento você, aquele que é teu pastor, no caminho do amor sempre conduzirá. Bem-vinda, tão querida, protegida, meu bebê, amada, esperada, abençoada, você, bem-vinda, tão querida, protegida, meu bebê, amada, esperada, abençoada, você. Bem-vinda, tão querida, protegida, meu bebê, amada, esperada, abençoada, você. Amém? Que Deus seja louvado. Essa igreja recebe a Lia de braços abertos, não é verdade? Quantos dizem, pode contar com o meu colo? Amém. Somos parte de uma família e juntos carregamos uns aos outros. E o dia que a Lia estiver andando pelo corredor, você tem, acho que uns 300 colinhos aí, mais ou menos, pelo que eu estou contando aqui, tá bom? Deus abençoe, viu? Queridos, dentro do contexto do nosso estudo da Bíblia, me permita contar para você a parte mais difícil para Moisés. Quando Moisés foi chamado por Deus na sarça ardente, ele deveria voltar para libertar Israel, ok? Isso você já sabe. Quem era o Tutmés quando Moisés foi levado aos 12 anos para morar no palácio do rei e ser agora o filho do rei, ou o filho da filha do rei? Era Tutmés I. Quando Moisés estava lá, Ellen White diz que ele era muito bom em todas as matérias, ele era destaque, língua egípcia, ciências, filosofia, matemática. Ele era muito melhor ainda em artes marciais. E o filho do marido da Hatshepsut, a faraoísa, filha de Tutmés I, aquele que se tornou Tutmés II, o marido dela, o filho que ele tinha já de um outro casamento antes de casar com ela, era quem gostava de treinar artes marciais com Moisés, porque o sonho dele era derrotar Moisés. Eles tinham raiva de Moisés, porque eles sabiam que Moisés seria o faraó no lugar dele. Quando ele casou com a faraoísa, ele entendeu que o seu filho agora ia continuar. Mas Moisés apareceu no Nilo. Mas Ellen White diz que ele nunca conseguiu vencer Moisés numa luta. Então os dois meninos aprendendo as artes marciais, 13, 14, 15 anos, e Moisés sempre aplicava o golpe que derrubava, seja no corpo a corpo, com espada, várias vezes parando com a espada no seu pescoço e dizendo, você perdeu, game over, you lost. Já era, meu irmão. Você pode lutar comigo 10 vezes, eu te derroto às 10. Quando Moisés matou o soldado egípcio,
porque o soldado estava batendo e quase matando o judeu, Moisés fugiu. Por quê? Porque o faraó, nessa ocasião, já não era mais o vô que gostava dele. Era o Tutimés II, o marido do Hatshepsut. Quando Moisés foi para as cordilheiras do Sinai, que é uma cordilheira desértica, e ele ficou 40 anos servindo a Labão, e casou com Lia e depois com Raquel, Moisés estava lá, e lá no Egito morreu o Tutimés II, que era o marido da Hatshepsut. E quem é que assumiu como Tutimés III? Era para ser o Moisés, mas ele não estava mais lá. Era aquele menino que tinha raiva dele, e que agora Deus chama Moisés na sarça ardente e diz: volta para o Egito, e diga ao faraó que liberte o meu povo. Moisés olhou e falou: não tem chance, eu vou voltar como? Moisés falou para Deus: qual exército que o Senhor vai me dar? Porque ele tem o maior exército da terra, e ele me odeia. Agora eu volto lá assim, de mãos abanando, em nome de quem? De qual dinastia? De qual faraó? De qual Deus? De qual rei? O que eu faço? Deus falou: vai em nome do eu sou. Eu estou te mandando. Com que arma? Pega um graveto, pega uma vara, um pedaço de galho, um pau. E Moisés pegou. E Moisés disse: isso é pouco, Senhor, não vai dar. Aí Moisés veio com aquela conversa: eu sou pesado em língua. Eu já ouvi muitas explicações. Uma das mais coerentes é que Moisés tinha algum tipo de gagueira. Mas não pense que Moisés era gagago, não. Ele podia ter alguma gagueira daquela de quem está empolgado, nervoso, daquela enrascadinha, né, ronca 2 vezes antes do carro pegar, né? Mas Moisés, ele realmente estava ali arrumando uma desculpa. Ele estava jogando diante de Deus uma justificativa para dizer: por favor, Senhor, mande outro e não a mim. Mas a fala de Moisés foi semelhante à de Cristo, quando disse na beira do Getsêmani: se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita como tu queres e não como eu quero, faça-se a tua vontade. Então Moisés estava dizendo: Senhor, por favor, manda outro. Mas se o Senhor não quiser mandar outro, eu também não vou fugir, mas eu não quero ir. Foi daí que Moisés conseguiu convencer a Deus de mandar o irmão dele, juntamente com ele, para poder falar com o faraó. Porque o irmão dele não tinha toda a intimidação da história, que faria com que Moisés olhasse no olho do faraó e ele falasse assim: agora, ó, você está na minha mão, Moisés. Agora eu vou te mostrar aqui o que eu vou fazer com você. Se eu sou Deus, eu digo o quê? Se eu vou mandar teu irmão, não preciso de você. Para que Deus precisava do irmão de Moisés? Não precisava. Honestamente, para que Deus precisava de Moisés? Também não precisava. Mas lembra das parteiras? Deus honra você como você é. Deus não te despreza pela sua limitação. Deus não olha para você e fala: já que você é tão fraco, você não serve. Por isso Deus honrou a Lia mais do que a Raquel. E ela é a avó de Jesus. Não deixe que o mundo te diminua, meu irmão. Não acredite no que o mundo conta ao redor. Nós vivemos em dias que pessoas se matam por nada, porque na competição social se sentem inferiores. Quando Moisés finalmente conseguiu libertar Israel, você conhece a história, eu não estou patinando nela. Eles foram para o deserto, e no deserto tinha um novo problema. Se você olhar em Êxodo, capítulo 40, você encontra ali a história de que Deus, agora levando Israel para o deserto, Ele mandou erguer um tabernáculo, e Ele colocou uma nuvem sobre o tabernáculo. E aqui eu preciso citar isso apenas para te dizer que há 3 mitos da história de Israel pelo deserto. O primeiro mito é: muitos acham que Deus deu 2 instrumentos para proteger Israel no deserto: uma nuvem e uma coluna de fogo. A nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Mas leia aí os últimos versos de Êxodo 40, eu estou tentando ir aqui para ganhar tempo, não vou ler, mas você pode ler. A Bíblia diz que Deus deu uma nuvem. E essa nuvem de dia protegia do sol, à noite ela se encandecia. É a mesma nuvem, a coluna de fogo não é um ato à parte.
É a nuvem que incendiava e a nuvem que apagava o fogo. Por quê? Porque o deserto de dia é calor de 50, 60 graus. Mas de noite, em questão de menos de meia hora, 50 graus vira 20 abaixo de zero. O deserto chega a mais de 60 graus no dia e menos de 30 graus negativos à noite. Eu tenho em casa uma pedra lascada que eu ganhei lá no Monte Sinai, quando fiz arqueologia ali, que ela é lapidada como se fosse lapidada por um ourives. Mas ela estava no chão jogada e todas são assim, não é aquela uma. Eu notei que todas as pedras no Monte Sinai são assim, são lapidadas. Então eu resolvi perguntar ao Dr. Miguel Ângelo Rodrigues, que era quem nos deu o curso de arqueologia, e ele falou, pela sua pergunta eu vou te dar essa aqui, pode levar. A gente não traz nada quando faz arqueologia, a não ser que seja permitido oficialmente. E eu, então, tenho algumas coisas que eu acabei ganhando oficialmente. Ele falou, porque a tua pergunta é uma percepção que eu já estava desistindo, achando que vocês não iam ter. Não tem nenhuma pedra lascada. Todas as pedras estão quebradas, nenhuma está inteira. Por que não tem nenhuma pedra inteira e nenhuma lascou? Todas foram lapidadas. Porque as pedras não se quebram pelo vento, uma contra a outra. Elas se quebram pelo choque térmico. Elas incandescem de dia, pegando fogo. Mas é tão rápido o cair da noite que elas racham. Meu irmão, nem pedra sobrevive no deserto. Nenhuma chance do ser humano sobreviver. A nação que Israel guiou, saindo do Egito, era maior do que a cidade, ou do que os munícipes de São José dos Campos inteiro. Pode juntar Jacareí junto. Sim, eram milhões de pessoas. As discussões numéricas e de datas são muito grandes em historicistas e arqueólogos. E a gente tem dificuldade, às vezes, de dar uma definição única. Mas os mais humildes, os mais pálidos e tranquilos dizem que havia ali cerca de 1 a 2 milhões. Os mais empolgados, mais de 15 milhões. Esses são evangelistas, né? A gente dá o desconto de cima e de baixo e fica com meio. Eu estimo de 3 a 5 milhões de pessoas. Quer ir com mais humilde, mais simples? Fica com 1 milhão ou 2. O que é ficar 40 anos andando no deserto, sem ter uma árvore, uma sombra, sem ter um banheiro? Um banheiro. Para mulheres, homens, idosos, crianças, doentes. Qual é a chance de viver esse povo? Nenhuma. E Deus não falou, você está doente, fica. Você é fraquinho de caminhada, fica. Quero só os bons, os bikers, os que são fortes no runner, os caras da caminhada, do desafio, esses eu quero. Galera que nunca foi à academia pode ficar, porque não vai aguentar o deserto. Não, Deus não falou isso, porque o bom não aguenta o deserto. Por isso, o outro mito que existe da nuvem é achar que a nuvem fez Israel conseguir peregrinar o deserto. Não, a nuvem era o aparelho de ar-condicionado da casa de Israel. A nuvem era o conforto que refresca de dia e esquenta de noite. O quem fez Israel vencer o deserto? Deus. No reino de Deus, só há uma garantia de sucesso: o próprio Deus. Porque o reino de Deus é Deus, e sem Deus não tem reino. Por isso Jesus disse que o reino de Deus está dentro de você, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Tire a sua vida da mão de Deus, e você perdeu o reino. Se vire no teu reino, viva o que você quiser no teu reino, o livre-arbítrio está à sua disposição. Mas quando você descobrir que você depende de Deus, volte para baixo da nuvem, e deixe Deus ser Deus. Eu realmente preciso chegar no final, e cheguei no final. E o final está quando Moisés morre, quem assume? Josué. E é interessante que quando Moisés morreu, a peregrinação, as honras, tudo morreu, a esperança. Mas quando José assumiu, a mesma glória de um foi a de outro. Para Israel começar a caminhada, Deus abriu o quê? O Mar Vermelho. E para Israel terminar a caminhada, Deus abriu o quê? O Rio Jordão. Há um quiasmo. Quiasmo é quando a Bíblia te coloca uma explicação em forma de espelho entre o reino de Moisés
e o reino de Josué. Aonde começa o de Moisés, termina o de Josué, e os dois se encontram no meio. É impressionante. Se a gente tivesse um quadro aqui, tivesse num estudo de um JA, a gente faria o que há para você ver. Veio Moisés, veio as pragas, parte a parte. Depois veio Josué, parte a parte, até chegar na abertura do rio, né, que começou na abertura do mar, falou, agora nós vamos ocupar a terra prometida. Por quê? Porque a certeza de vitória nunca está no homem. A garantia de Israel nunca foi Moisés, sempre foi Deus. Mas o ponto que eu chego é que quando Josué viu que ele iria morrer, ele deixou uma mensagem. E essa é a parte que eu preciso chegar para você. Josué 24, verso 15. Josué 24. Não só o verso 15, eu vou começar a ler com você a partir do verso 14, inclusive. Josué 24, Josué percebeu que ia morrer. Então a Bíblia começa o capítulo de Josué 24 dizendo assim, Josué se despede do povo. Sabe o pai que foi informado pelos médicos que ele tem mais 1 ou 2 dias na UTI do hospital? E aí a família vai ao redor da cama e o pai vai dizer as últimas palavras para a esposa, para o filho. É isso que Josué fez. E nessa despedida, à beira do leito da morte, a partir do verso 24, Josué começa a fazer uma renovação de aliança. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do Eufrates, ou no Egito, e servi ao Senhor. Deixa fora toda essa religiosidade corrompida e servi ao Senhor. O povo de Israel, às vezes, ele traz dificuldade para pastor. Pastor, por que Abraão teve um monte de mulher, Jacó teve um monte de mulher? Por que Deus deixava ter um monte? Deus nunca deixou. Deus nunca provou, é que nem o assunto das parteiras. Mas Israel vivia cercado de outros deuses e outras formas religiosas por todos os lados. E de vez em quando entrava costumes. E os costumes corrompiam a casa de Israel. E então o que aconteceu aqui? Josué falou, joga fora todos os costumes do Egito, todos os deuses do Egito, tanto que no deserto eles construíram bezerro de ouro, por causa desses costumes. Aí Josué fala no verso 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, quando estavam além do Eufrates, lá, quando eram povo de Deus, ou aos deuses dos amorreus que estão na terra que vocês agora passam a habitar. Porque essa mesma terra que vocês estão pegando em Canaã, ela um dia foi terra de Deus, mas hoje ela é terra de Baal. Quem que vocês querem servir? Os deuses dos seus pais? Honrar? Ou os deuses que hoje são honrados antes de vocês tomarem a terra? E Josué termina a frase dizendo assim, eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Quem nessa manhã quer dizer, pastor, eu tenho o desejo que eu e minha casa possa servir ao Senhor? Deixa eu ver a mão. Irmãos, esse é o apelo mais perigoso que existe. Porque a tua mão e a minha mão é verdadeira, mas não garante nada. O teu desejo que sua casa sirva a Deus tem valor, mas não garante nada. Josué morreu sonhando que a descendência dele continuasse servindo a Deus. Deixa eu contar uma coisa para você. A nossa igreja vive uma crise dos filhos que não continuam honrando ao Deus dos pais. Nós temos igrejas na Europa, Portugal, França, Inglaterra, Itália. Igrejas com auditório de 200, 300 pessoas. E que tem 4, 5 membros. Só os velhinhos. O dia que eles morrerem, aquela igreja não tem mais quem frequente. Os grandes doadores históricos que sustentaram essa igreja para ela ser o que ela é hoje. Dr. Milton Afonso, Santana. Os filhos não aceitam continuar servindo a Deus. Alguns, o filho até quer processar a igreja para pegar de volta o que o pai doou no passado.
A igreja está envelhecendo e os jovens têm ficado escassos. Por isso a igreja investe hoje na chamada nova geração. Honestamente, a instituição mais forte da nova geração hoje chama-se Clube dos Bravadores e Clube de Aventureiros. O resto tudo está sofrendo muito. E a igreja está tentando reinstalar o Ministério Jovem, reinstalar as classes infantis. Haverá uma grande mudança para o ano que vem em todo o sistema de classes infantis. Porque em muitos casos, os filhos de pastor não amam o Deus que o pastor pregou. Os filhos de anciãos não pretendem seguir a igreja que o pai foi ancião. Você está entendendo o que eu estou falando? No mundo real não se tapa o sol com a peneira. O sonho de Josué é o mesmo nosso. Mas o sonho de Josué fracassou. Você sabia disso? Continua lendo. Às vezes a gente para no texto que é bonito e quer fazer disso uma poesia. O céu é feito de uma única poesia, Jesus Cristo é o Senhor. Qualquer outra poesia não entra no céu, porque só Jesus salva. Lembra sempre disso. E a salvação é individual. Se você for a Juízes, que é a continuação, não precisa virar a página. Você acabou de ver Josué dizendo, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem você quer servir, se é ao Deus dos que serviram os vossos pais quando estavam além do Eufrates, ou aos deuses que agora serviam os amorreus, em cuja terra hoje habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é lindo e verdadeiro, e é forte, e é bom, e essa é a minha oração. Eu espero que seja a sua. Só estou te alertando que não basta orar isso, tem que ter mais. Na sequência, Josué morre. Ele deixa ainda no verso 26 a 28 a pedra do testemunho e finalmente ele morre. Quando você vai para Juízes, você encontra o início da história pós-Josué. E indo diretamente ao capítulo 2, verso 7 em diante, você encontra a seguinte descrição. Serviu o povo do Senhor durante todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que estavam com Josué e que ainda sobreviveram por mais tempo depois de Josué, que serviram viram eles todos as grandes obras que o Senhor fez sobre Israel. Então note, enquanto Josué foi vivo, a sua casa serviu ao Senhor. E enquanto os anciãos de Israel, mesmo depois de Josué morrer, estavam vivos, Israel continuou servindo ao Senhor. Mas o verso 10, ele traz o balde de água fria. Verso 9 diz, sepultaram Josué, a herança de Josué, em Timés-Heres, numa região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada, olha o verso 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a geração seguinte levantou-se após eles, passou a fazer agora a obra que era má ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então, verso 11, os filhos de Israel, que fizeram o que era mal ao Senhor, e passaram a servir os Baalins, os filhos dos filhos de Josué. O que falou aqui, pastor? Josué viu Deus, andou com Deus, e os anciãos que andaram com ele no deserto. Se você for ver em Josué 24:15, que ele falou, em minha casa serviremos ao Senhor, o verso 16, a resposta do povo diz assim, jamais abandonaremos o Senhor. Foi Ele quem nos tirou do Egito, foi Ele quem nos sustentou no deserto, percebe? O povo entendia que era Deus, o povo viveu a fé e viu Deus. Os filhos de Josué não viveram no deserto, já nasceram com uma casa, não mais com tenda, com barraquinha, sem ter banheiro. Não, eles tinham comida, eles tinham cozinha, eles tinham banheiro, eles tinham cama. Então a dependência deles de Deus não era a mesma de Josué. Mas eles ouviram a história, filho, tudo isso aqui, Deus deu. Então os filhos de Josué continuaram servindo ao Senhor, mais fraco um pouco. Mas os netos de Josué fizeram o que era mal ao Senhor e adoraram a Baal. E Israel deixou de ser povo de Deus.
Você viveu a fé? Você conhece a Deus? Você é fiel a Deus? Amém. E os seus filhos? Eles conhecem o Deus deles? Desculpe, o seu Deus não é o Deus dos seus filhos. Porque Deus é individual. A salvação é individual. Eu preciso que os meus filhos vivam a fé do mesmo Deus que eu vivo, para eles quererem continuar servindo o mesmo Deus que eu sirvo. Talvez meus filhos não vão ver as lutas financeiras que meu avô passou, ou que você está passando, ou que os antigos passaram. Talvez eles não vão viver como eu já vivi, ver ao lado da empresa do meu pai um culto de pôr do sol, aonde chegou na sexta-feira venceria um título de 5 milhões, na segunda-feira, e não tinha no banco nada, mas nem 10 mil. E a gente dizer, pai, temos que ir atrás desse dinheiro, segunda vai estourar o boleto. E o pai olhar para mim e falar chorando, filho, Deus proverá, Jeová Jiré, Deus proverá. Agora vai entrar o sábado, deixa fora do sábado tudo que não é de Deus. Segunda-feira a gente vai ver o que Deus vai prover para a gente. E o meu pai passar o sábado feliz na igreja. E eu não consegui ficar tão feliz, porque eu não tinha certeza que ia dar certo. Mas quando chega na segunda-feira, quando a gente abre a loja, tinha um cliente parado em pé esperando, vindo lá de Umuarama, dizendo, eu preciso urgente de um pedido grande, você consegue fazer para hoje ainda? Porque os pedidos levavam 3 dias para ficar pronto. E eu mais do que depressa disse, claro, eu mesmo vou para a expedição coordenar o seu pedido. Como quem diz, não sai daqui sem deixar a grana, meu irmão, você veio na hora certa. E eu preparo aquele pedido de 23 caixas de mercadoria. E meu irmão bota no carro para levar ele para a rodoviária, e ele passa no caixa e paga a conta. E quando eu leio o cheque dele, era igual, até nos centavos, do tal do boleto que Deus ia prover. E o pai disse assim, viu filho, nunca deixe de servir a Deus, porque Deus é maior do que os nossos problemas. Um dia meu filho foi comportar, um dia meu filho foi ser missionário no Uruguai, um dia meu filho foi ser missionário na África. E sabe o que ele estava fazendo? Experimentando o meu Deus. Teve um dia que ele me mandou uma mensagem dizendo, pai, estou sentado na sarjeta do Uruguai, chorando. Porque eu estou aqui, pai, há 3 meses, não consegui dar um estudo bíblico, eu vim ser missionário de nada, eu não funciono, eu não presto para ser pastor. Eu falei, você está onde, filho? Estou na sarjeta de uma rua aqui de Montevidéu. Aliás, nem era Montevidéu, era aquela cidade de fronteira com o Rio Grande do Sul, Riviera. Era lá que ele estava. E eu conhecia lá porque eu fui jantar lá. Falei, filho, abaixa a cabeça aí, eu abaixo aqui, vamos orar junto. E quando a gente acaba de orar, ele falou, eu falei, o que você está vendo? Ele falou, um rapaz parado no ponto do ônibus. No Uruguai era proibido você convidar para estudar a Bíblia. Porque a lei uruguaia não permite proselitismo religioso, como não mais a lei da Europa. E o Brasil está indo para o mesmo caminho. Aproveita a pregar agora. Porque logo, logo vai ser proibido oferecer, vai ter que esperar alguém pedir. Eu falei, encosta no rapaz. Ele falou, mas eu não posso oferecer a Bíblia, oferece a amizade. E ele levantou, foi no rapaz e, olá, que tal? Né? Como está você? E não, eu não sou de cá, desde Brasil. E na medida que ele foi conversando com o cara, falou, do que você gosta? O cara falou, de jogar videogame. Meu filho falou, eu gosto muito, me gusta muito jogar videogame. O que tu gostas? De um joguinho de futebol, FIFA. Falou, FIFA! Eu jogo FIFA. Ele falou, e tu não queres ir em minha casa para jogar FIFA comigo, meu filho? Só se você aceitar estudar a Bíblia comigo. Ele falou, então fazemos um trato. Jogamos 1 hora de videogame e eu deixo você falar 1 hora da Bíblia. Ok? Trato feito. E assim meu filho conseguiu o primeiro estudo bíblico do Uruguai. E depois de 4 meses dessa história, chegou o final da missão e ele pôde batizar 6 pessoas no Uruguai.
num lugar que não batiza ninguém o ano inteiro. E a primeira pessoa foi o ancião do videogame. Você entende? Quando ele voltou de lá, o que ele tinha certeza? Deus me quer na sua obra. Queridos, que Deus abençoe sua casa. Lembre que a sua casa servirá ao Senhor, se o Senhor for o Senhor da vida de cada um dos que nela habitam. Para que o seu filho honre e queira o seu Deus, ele tem que ter uma experiência pessoal com Deus. A minha oração faz parte da história da salvação dos meus filhos e das pessoas que eu amo. Mas eles têm que ter uma vida com Deus, ou eles vão, no meio do caminho, seguir outro caminho, que não é o reino dos céus. Hoje nós tivemos a dedicação da Lia, que você também dedique sua casa e seus filhos ao Senhor Jesus e dê a eles oportunidades para ter uma vida ativa com Deus antes que Cristo volte, para que eles possam estar prontos na volta de Jesus. Deus abençoe você. Eu penso que vamos orar agora. Está correto ou não, pessoal da direção aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ninguém falou nada. Levanta e fica em pé. Agora já mandei. Nós vamos orar e aí, se tiver algum hino, alguma coisa, cantamos para sair, tá bom? Deus de amor e Pai, eu louvo o Teu nome porque nesta manhã pudemos encontrar na Tua palavra orientação e lição que nos ajudam a entender que Deus é Deus o tempo todo em qualquer lugar. Mas aprendemos nas lições do deserto, como terceira e última lição, de que só serve a Deus quem tem uma vida pessoal com Deus. Por isso, Senhor, nessa manhã eu te rogo, me jogue na fornalha ou me jogue na bênção. Se o Senhor quer me dar um milagre ou se o Senhor quer me dar uma provação, está tudo bem, Senhor. Aceito ser rico, aceito ser pobre, mas não aceito viver sem Tua bênção. Não aceito viver sem Tua direção. Não aceito viver num caminho que não me leve a Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Por isso, Senhor, toque no coração e na vida de cada um dos que aqui estamos, dos nossos filhos, dos nossos familiares, das pessoas que amamos, para que possamos ser bênção na vida delas também, levando Jesus, o mesmo Jesus que nos dá tanta paz, que traga a paz a elas também. Senhor, usa-nos como instrumento da Tua graça, e se possível for te pedir, salva, Senhor, a nós e aos nossos filhos, e ajuda-nos a sermos instrumento da salvação dos nossos filhos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Um feliz sábado.